Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre advérbio. O advérbio é uma classe invariável que refere-se essencialmente ao verbo, indicando uma circunstância em que uma ação ela foi praticada. Essa circunstância ela pode ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de negação, enfim, há uma variedade de circunstância que esse advérbio ele pode expressar em relação ao verbo. Quando esse advérbio ele é representado por um conjunto de palavras que tem o valor de um advérbio, nós chamamos isso de locução adverbial. Vejamos exemplos. O ônibus chegou ontem. Nós temos aí o advérbio ontem, referindo-se ao verbo chegou, tá? E acrescentando a esse verbo uma circunstância de tempo. Já no próximo exemplo, nós temos lá, Carlos saiu às pressas. Às pressas é uma locução adverbial que está intensificando o sentido de saiu, que seria o verbo, tá? Dando uma ideia aí, uma circunstância de modo. E essa locução, ela equivale a um advérbio, ela pode ser trocada pelo advérbio apressadamente. Porém, quando este advérbio quando esse advérbio, além dele essencialmente modificar, ou seja, referir-se ao verbo, ele também pode referir-se a um adjetivo, ao próprio advérbio e a uma oração inteira. Quando ele se refere ao adjetivo e ao advérbio, a função dele é intensificar ou acentuar este sentido. Vamos observar lá. Por exemplo, a noite fica muito bonita quando é lua cheia. O advérbio muito, ele está intensificando o adjetivo bonita, ou seja, ele está acentuando este sentido. Próximo, você dança extremamente mal. Agora nós temos o advérbio extremamente, tá? Intensificando o sentido de outro advérbio que seria mal, ou seja, ele acentua o sentido do advérbio mal. Então, neste caso, em relação aos adjetivos e aos advérbios, o advérbio tem a função de intensificar e acentuar. Já no caso de uma oração inteira, a intenção ou a função do advérbio é indicar uma opinião sobre o conteúdo daquela oração. Vejamos exemplo. Infelizmente, o Brasil não vai bem. O advérbio infelizmente, nesse contexto, ele está indicando uma opinião sobre a oração, ou seja, sobre o conteúdo da oração, o Brasil não vai bem. Então, essa é a função dos advérbios quando ele se refere à oração, ou seja, é indicar uma opinião sobre o conteúdo daquela oração. Tá? Os advérbios, existem também advérbios, uma classificação de advérbio, que os gramáticos eles costumam mencionar, tá? Que seriam os advérbios interrogativos, tá? Eles são utilizados nas interrogativas direta e indireta, e também nesse caso aí eles vão indicar uma circunstância de lugar, de tempo, de modo e causa, tá? Então temos aqui alguns exemplos, tá? Tanto em orações interrogativas direta quanto indireta, tá? Então, onde está sua carteira, tá? O onde aí, ele funciona como um advérbio de lugar, tá? Então, essa aí é uma interrogativa direta. Embaixo nós temos a indireta. Perguntei onde está a sua carteira. Então, é interrogativa indireta, tá? E o onde continua funcionando como um advérbio, tá? De lugar. No exemplo seguinte, quando teremos prova, o quando aí
que é o nosso advérbio interrogativo, ele está indicando, tá, uma circunstância de tempo. Embaixo nós temos a indireta, interrogativa indireta, não sei quando teremos prova. Também expressa uma ideia aí de tempo. Os advérbios também, eles podem funcionar tanto como adjetivo quanto advérbio. O contexto ali é que vai me indicar se aquela palavra, tá, ela é um advérbio ou um adjetivo. Temos lá, por exemplo, o atendente mais rápido não apareceu para anotar os pedidos. Nós temos rápido ali, tá? Que pode ser tanto advérbio quanto adjetivo. Porém, neste caso aí, este advérbio rápido, ele está dando uma qualidade, uma característica ao atendente, que é o nosso substantivo. Então, neste caso aí, rápido, ele é adjetivo. Mas no próximo exemplo, as coisas mudam muito rápido ultimamente. O rápido, tá? Ele está intensificando o verbo mudar. Então, neste caso aí, como ele se refere ao verbo, então rápido, ele é um advérbio, tá ok? Então, se estiver relacionado ao substantivo, a palavra, ela é adjetivo. Mas se ela se referir ao verbo, que quem sabe ao adjetivo ou ao próprio advérbio, ela será advérbio. Então, dentro de um contexto, é preciso que nós analisemos, tá, a situação para verificar qual é a função que aquela palavra, né, qual é a forma, na verdade, que aquela palavra assume dentro daquele contexto, se de adjetivo ou de advérbio, tá? Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a circunstância do verbo, tá? Então, até a próxima. Beijo a todos!